Só para vocês lembrarem, numa brincadeirazinha, Eolo, é só lembrar de energia eólica, tá? Vocês vão lembrar do meu nome, mas eu estou em solar, tá? Eu sou o gerente comercial aí da Tritec, vou falar um pouquinho aí dessa empresa que está já há são 9 anos aqui no Brasil. Bem, o que é a Tritec, né? A Tritec é uma multinacional suíça, nós somos os pioneiros aí em energia fotovoltaica, então a gente tem mais de 35 anos nesse setor, né. Então eu posso falar que é uma das primeiras empresas, uma das pioneiras que trabalha na área fotovoltaica, né. Chegamos no Brasil em 2014, né, hoje somos líderes no Chile, com a subsidiária lá, a gente tem mais ou menos 75% do mercado do Chile, e, hã, como eu falei antes, pioneiro lá na Suíça, na Alemanha, né. Hoje nós temos algumas fábricas aqui no Brasil, ficam em Guarulhos e em Salvador, né. Bem, alguns números aí só para a gente trazer um pouco o que a Tritec representa aí no Brasil. Então, num universo de 1 milhão de estruturas fornecidas, né, a gente tem mais ou menos 120 mil instalações, né, a gente tem mais ou menos entre 7 e 13% do mercado nacional, né. Bem, os nossos fornecedores, principalmente a Tritec na Suíça, onde traz toda a tecnologia. Nós temos também, aqui no Brasil, parceiros, né, esses parceiros são a Ibrap, e a Lumax na parte de alumínio, a Belle System, que faz toda a nossa parte de beneficiamento, e a Inoxpar, né, que traz toda a parte de fixação, os parafusos. Então, são os parceiros que são mais do que reconhecidos aí também no setor, né. Eu costumo dizer, né, a Tritec, ela hoje é uma das únicas, não vou falar isso, é uma das poucas multinacionais que ficou no Brasil. Por quê? A gente passou por fases. Então, a primeira fase, a gente importava 100% do produto. Então, vocês imaginam, o perfil, os grampos, perfis longos, vinham todos da Alemanha para a gente. Fase 2, a gente nacionalizou uma parte, né, e importava a outra. Fase 3, nacionalizamos 100% da produção e a gente se encontra hoje na fase 4, onde, além de ter nacionalizado 100% a produção, a gente também exporta para as subsidiárias aí da Tritec, né. Hã, Esse aqui é o lema da Tritec, então menos é mais, né. Por que que a gente fala isso e por que que a gente pensa dessa forma? Então, meu chefe fala muito isso, ele gosta de trazer, por quê? A gente tenta trazer, né, menos. Então, menos tempo, menos peso, menos mão de obra, menos ferramentas, menos desperdício, menos material, menos estoque, né. Então, a gente traz soluções aonde sejam mais fáceis, né, para quê? Para você ser mais rápido, ter uma maior lucratividade, maior receita, enfim, ser mais eficiente e produtivo. E é isso que a gente vai falar de alguns produtos aqui da Tritec. Ah, Só para mostrar um pouquinho, né? A gente atende todas as regiões, nossas estruturas estão prontas para todos os tipos de isopleta, né? Todos os nossos manuais acompanham esse mapa de isopletas, que é uma orientação aí para quem está começando, né? Esses aqui são nossos tipos de estrutura. Então, nós temos a laje, nós temos solo, telhado cerâmico, fibrocimento, temos também metálico, né? Novidade, lançamento desse ano, são os flutuadores, a gente vai falar um pouquinho no final, e o nosso carport, que tem sido aí um carro-chefe um produto que a gente tem vendido, só para vocês terem um pouquinho da dimensão, nos últimos 6 meses, mais de 1.000 vagas negociadas, né. Tá aqui um pouquinho do nosso showroom, então a gente tem ali o carport, né, que é aquela estrutura lá em cima, a gente tem aqui a as estruturas de solo, né, isso aqui para poder ver um pouquinho. Bem, dentro dos nossos lançamentos, né, como eu falei, menos é mais, e como a gente pensa na ponta, né, com lançamento de produtos que sejam mais fáceis, mais rápidos, mais eficientes na instalação. Então, há 2 anos atrás, na Intersolar, a gente lançou um grampo, a linha 2.0, né, que é um grampo universal, eu vou passar um videozinho dele.
Legal. Para explicar um pouquinho dessa linha 2.0, o que que nós fizemos? Ele é um grampo universal, tá? Então ele é um grampo que ele atende tanto meio quanto final, módulos de 30, 35 e 40. Então, o que que acontece? Se você está fazendo uma instalação, você tem uma obra num lugar ermo, num lugar distante, né, e precisa, mudar um layout, o que que vai acontecer se você comprou um kit e aquele kit vem com, X grampos de meio e Y grampos finais, né? Você vai ter que parar, vai ter que voltar para a cidade, vai ter que trazer grampos novos. Dessa forma que você evita isso. Então é um grampo universal, né? Isso a gente criou aqui. No ano passado, a gente lançou uma linha 4.0, então é uma parceria com a Raymond, né? E trouxemos esse cara aqui, que é um grampo também universal. O que que acontece? Ele é muito simples e muito rápido de ser montado, né? Porque ele vai no frame do módulo. Então, eu vou passar um outro videozinho, vocês vão ver um pouquinho mais como ele funciona. Se depois vocês quiserem saber como ele é, a gente ali no stand da Inoxpar, eu tenho ele para mostrar. Eu achei que estava saindo áudio, gente. Depois eu explico um pouquinho, tá? Mas ele está mostrando exatamente como ele funciona, né? Então ele vai no frame, ele é anti-furto e você simplesmente faz o clique, tá? Depois eu posso passar para quem quiser o vídeo com o áudio que tem toda a explicação aí. Mas basicamente essa aqui é uma parceria nossa com a Raymond. Esse é um grampo que para vocês terem uma ideia, né? Ele foi criado há 3 anos atrás. No ano passado, há 2 anos, teve uma venda de mais ou menos 1 GB na Europa e no último ano mais de 10 GB. Então é uma tendência, tá? Pela facilidade que esse grampo traz. Então, para vocês terem uma ideia, você diminui o tempo de instalação de 70% a 80%. Bem, como eu falei antes, um dos nossos carros-chefes é o carport. Esse carport ele tem algumas características e eu queria discorrer um pouquinho mais sobre ele, né? Depois a gente vai passar um videozinho também para falar principalmente do nosso carport. Primeira questão é que esse nosso carport ele é 100% em alumínio, tá? Então, material nobre. A outra questão que eu quero levantar é que o nosso carport, ele é monoposte. Então vocês vão ver que ele vai ter só os pilares entre as vagas e você não tem o biposte. Isso facilita a abertura da porta dos carros, né? Terceira questão que gostaria de salientar, principalmente sobre o carport, o que que é? É a segurança. Nosso carport ele foi muito pensado para ser um carport seguro. Por quê? Você envolve motorista, um carro e uma estrutura, né? E eu vejo muito outros carportes, que eu acho que dos nossos concorrentes, que foram pensados, mas enfim, e vejo muitos postes que vão até o chão, né? Então, o pilar de aço ou mesmo alumínio. O que acontece? A gente sabe que se você tem um motorista, né, o carro, acidentes acontecem. Então, como é que você evita o colapso da sua estrutura, né? E às vezes você fala assim: "Ah, nossa, mas esse carporte é um pouco mais caro, você tem uma base aqui de concreto, é mais complicado", mas a segurança. E quando você fala isso para o cliente, olha, eu te dou uma segurança. Se você tiver uma colisão, uma batida, a sua estrutura não tem um colapso. Por quê? Justamente porque ele acompanha essa base de concreto que ela é feita. A gente manda, quando a gente faz o projeto, né, quando vocês trazem o orçamento, a gente calcula toda a estrutura que vocês vão precisar e os moldes das bases a gente manda junto. Então, a angulação do carport, se ela é para frente ou para trás, né, onde vai estar a água, ela é dada na base do carport, tá? Então, o que que a gente tem no nosso carport? 5 metros de vão entre os pilares. Nós temos, são 2 vagas
a cada sessão, e nessas sessões você pode fazer de 2 até, 50, 100 vagas, quanto vocês imaginarem, tá. Isso aqui é um material muito seguro para vocês entenderem um pouquinho mais. Eu tenho um cliente que colocou ali na Dutra, né, entre Rio e São Paulo, e é um lugar de muito tráfego, já teve 3 colisões, né, eles tiveram que repor algumas peças da ponta do carport, mas a estrutura ela ficou intacta, ela não teve um colapso, tá. Vou passar um videozinho, vocês vão ver um pouquinho mais. Ah, é muito fácil a instalação dela, ela é muito simples, tá, e muito leve, né, isso é uma outra coisa que impacta aí também em questão de frete. Então a gente fala aqui, ó, de 20 vagas, a gente está falando aí de 1 tonelada de material, né. Passar um videozinho, vocês vão ver um pouquinho como é simples a instalação dele. Pois é, todos eles tinham áudio. Bem, eu vou narrando aqui, não sei, o áudio não conseguiram baixar ali. Essa aqui é a estrutura, né, então ele está mostrando como de uma forma muito simples como é a montagem. Então, depois que vocês fizeram a base, né, então utilizou lá nosso molde, você vai simplesmente fazer a montagem fora do carport das colunas. Então a gente tem a coluna interna e a coluna externa, elas são montadas junto com a travessa, e você vai simplesmente acoplar ela ali, porque existe um pé, né, então você tem chumbadores e vai a base, um pé em cima da base ali de concreto, né. A angulação, como eu falei, ela é determinada pela forma de concreto, então para frente ou para trás, né. E aí você tem uma instalação muito simples, esse é o único furo que você precisa fazer em toda a instalação, né. Você vai colocar a chapa de ligação, e aí você vai começar com as longarinas das seções que precisa, dependendo do tamanho aí também do carport. Então, ela realmente é uma montagem muito simples e muito rápida, né. Depois você vem com os grampos, né, e tá aí o carport, né. Eu queria só falar um pouquinho mais sobre o carport, né, e é uma coisa que eu vejo muito, eh, muitas cotações que chegam, né, as pessoas falam assim: "Ah, mas qual é o seu kit de carport? São quantos módulos?", né. Quando a gente projetou o carport, a gente tinha módulos de 2 por 1, né, era o tamanho. Então a gente tinha módulo ali de 400, 450 watts, então 992 por 2 metros. Então você tinha, a cada 2 vagas, 15 módulos, né, 3 linhas de módulos. Com o aumento da potência dos módulos, né, também aumentou o tamanho desses módulos. Então hoje a gente usa o mais comum de 550, ele tem aí 1134 por 2.279, né. Então é muito importante, na hora que você estiver calculando ou você passar para o cliente, o quê? "Ah, poxa, 2 vagas cabem 15 módulos". Sim, 2 vagas cabem 15 módulos, mesmo nesse módulo maior. Só que quando você faz em sequência, né, e aí tem uma outra questãozinha, que é o espaçamento dos grampos. "Ah, mas são 20 milímetros", mas faz uma linha aí de 100 módulos, esses 20 milímetros se transformam em quanto, né? Então aumenta um pouquinho. Então o cálculo é sempre imaginar, se você vai fazer em sequência, você tem uma perda ali, você pode ter balanço nas laterais, mas são só nas laterais. Então, quanto maior você vai ter menos módulos nessa questão, por causa do tamanho dos módulos, né? Precisando também, depois a gente tem uma tabelinha, isso indica e fala quantos módulos por número de vagas você consegue colocar, tá. Então esses aí uma das questões que eu queria trazer. Bem, esse ano na Intersolar a gente trouxe, essa nova tecnologia, tá, é o flutuador. Os nossos flutuadores, é uma parceria da Tritec com a Intec. A Intec é uma empresa alemã que já fabricava os flutuadores. Então, essa conversa para vocês entenderem, a gente tem mais de 1 ano que a gente vem desenvolvendo, e diferente do mercado do Brasil, na Europa, eles usam módulos de até 450 watts. Por quê? Primeiro, por causa do peso, então um módulo de 450 ele tem até 23 quilos, e é o máximo de peso que uma pessoa pode carregar. Então isso é muito forte na Europa, né. Você tem a questão do tamanho, então para não ter que ter 2 pessoas carregando, eles usam muito mais esse padrão de módulo. Então, o que que a gente fez? Quando a gente veio trazer
o flutuador para cá, a gente fez uma mudança, porque o flutuador ele só comportava módulos de 450, até 450. E aí uma exigência da Tritec para começar a produzir no Brasil era que esses flutuadores suportassem módulo de até 710, tá, watts. Quer dizer, é o maior módulo hoje do mercado, e a gente está falando de oversize, né? Ele tem 2,30 por 1,40. Então, isso atrasou um pouco nossa produção, que já era para ter começado. Mas a partir do próximo mês, a gente vai ter os flutuadores aqui no Brasil sendo soprados aqui. Então, também mais um produto nacionalizado. Tá? O legal da região de vocês, né? Eu acho que algum outro palestrante estava falando, vocês têm muitas fazendas aqui na região, fazenda de gado, fazenda, enfim, de plantações e etc. Se esses lugares têm algum açude, tem uma área alagada, isso aqui é uma solução. Tá? Então você não usa a terra, você não precisa desmatar, se for o caso, ou abrir qualquer espaço na terra. Isso é uma solução e a gente sabe que tem tem uma demanda adormecida aí que vai ter. Então, a Tritec tem os flutuadores, a partir do próximo mês, fabricados aqui no Brasil. Está aqui o nosso flutuador, né? Então, quais são as vantagens, né? Então, o projeto ele é fácil manutenção, né? Ele também gera mais energia, né? Porque resfria, esse módulo ele fica mais frio ali em contato com a água. Então, tem algumas vantagens aí. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dos flutuadores também, eu vou ficar ali no stand da Inoxpar e a gente pode falar um pouco sobre ele, assim como lá o outro grampo. Então, a montagem dessas ilhas é muito simples, então você faz a montagem do módulo em solo, é um módulo para o flutuador, e depois você vai encaixando eles como um Lego. Tá? É muito fácil. Certo, Davi? Isso aí. Tá aqui, ó. Essas aqui são as duas orientações, então a gente tem a leste-oeste e a norte-sul, né? Isso como opção também para fazer. Né? Bem, só para terminar, já estou quase acabando meu tempo aqui. A Tritec ela tem dupla certificação, a gente é certificado no Brasil e também é certificado aí na Alemanha. A gente tem o TÜV das nossas estruturas. Tá? Aqui não dá para ver muito, mas é o nosso documento. Aqui algumas instalações que foram feitas com produtos Tritec. Então, esse aqui foi um grande cliente de um outro parceiro nosso, usinas de grampos zipados, então a gente tinha solução. Muitos mercados do GPA foram feitos aí com a nossa solução. Aqui um outro parceiro nosso, a Icoa, também fazendo aí um telhado metálico. Essa aqui é uma estrutura de solo que a gente tem, que é EcoGround, né? Uma estrutura simples, fácil de aplicar, rápida. E aí os outros telhados. Mais um pouquinho. O nosso carport. Muito bem. Agora chegamos ao final. Queria agradecer a atenção de todos. Se vocês quiserem meu cartão, podem pegar aqui. Esse aqui entra direto no nosso site e no meu WhatsApp. E eu fico à disposição aí de todos. E obrigado.